Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Seja glorificado o nome do Senhor uma vez mais, neste culto, nesta casa de oração. Somos gratos a Deus pela riquíssima oportunidade de sentar à sua mesa e pela bondade e gentileza de nosso pastor, presidente, nosso pastor Dari, de nos conceder a oportunidade de trazer uma reflexão da palavra do Senhor esta noite. Cumprimentando toda a sua casa, toda a sua família, a toda a nossa diretoria, pastor Severino Lucena, pastor Daniel Carlos e alguns irmãos que ainda não nos conhecem. Nós mudamos para Campina Grande devido ao trabalho. Ficamos durante 6 anos e 4 meses sob a autoridade do nosso pastor Zé Carlos, irmã Lucinha, Deus abençoe, pastor Antônio, prazer revê-lo. E o Senhor nos trouxe, devido ao trabalho, estarmos morando agora em Campina Grande e recebido de uma maneira muito gentil, muito amorosa. Eu creio e tenho absoluta certeza de quando estamos na direção de Deus, crente aonde vai tem família. Crente aonde vai se sente em casa. O Pai é o mesmo, o Filho é o mesmo, o Espírito é o mesmo e os irmãos lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus. Não posso falar o nome de todos os pastores que a gente criou intimidade, união, senão demoraria muito tempo, mas agradeço a recepção do pastor Jailson quando chegamos, e o pastor Jorrilson, que estamos congregando com ele no setor 12, muito obrigado. Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 29, 30, 31, glória a Jesus. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, versículo 29, vamos ler até o 33. Você que encontrou, diga: Jesus é bom. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou e servia-os. Tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta da casa. Você pode dizer glória a Deus? Nesta noite, enquanto ministraremos, fique com essa frase em sua mente: curados para servir. Curados para servir. Curados para servir. Deus continua curando para servir. Irmãos, Jesus iniciando o seu ministério, ele tinha por hábito estar pelo menos nesses 4 lugares: na sinagoga, na casa, na rua e nos desertos. Jesus sempre ou estava ensinando em alguma sinagoga, ou estava em casa também ensinando, operando milagres, ou estava pelas ruas anunciando e apregoando o evangelho, ou no deserto também ensinando. Os locais de Jesus, ora eram estáticos, ora eram móveis. E no início do seu ministério, ele vai até a sua cidade, em Nazaré, e começa a apregoar, entra na sinagoga, apregoando, todos conhecem, sobre o livro do profeta Isaías, ao qual ele lê, confirma a palavra do Senhor se cumprindo naquele dia. Porém, em Nazaré, onde ele cresceu, Nazaré, onde as pessoas o observavam e o conheciam, não acreditaram nele, duvidaram. A incredulidade, nosso amigo, pregador Manuelzinho, foi tão grande que a cidade o expulsa, coloca ele para fora. E meditando sobre isso, Deus nos colocou aqui uma responsabilidade, e que nesta noite não irei falar palavras que são produtos da minha mente, mas palavras que vêm de Deus dos céus para a sua vida. Tome muito cuidado para não expulsar
Jesus aonde ele cresceu. Tem muitos locais que Jesus cresceu, mas as pessoas, o ambiente ficou tão incrédulo que a incredulidade está expulsando Jesus. Tem muitas vidas que Jesus cresceu, Jesus lhe abençoou, Jesus lhe fortaleceu, Jesus lhe honrou, e agora que Jesus cresceu, você não acredita mais, você não honra mais, você não pede mais direção a Ele, e está expulsando Ele da sua vida. Muito cuidado, porque aonde Jesus cresceu é para ser honrado, glorificado, reconhecido, adorado e louvado. Que nenhum espírito de incredulidade aqui em Campina Grande, aonde nos campos, aonde estão, vai expulsar Jesus, mas a fé vai atrair Jesus para completar a obra que Ele vai fazer. Onde Jesus cresce, não será expulso, mas será glorificado. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é expulso de Nazaré, desce a Cafarnaum, e ele vai adentrar nesse contexto. Era um sábado comum, pastor José Marques, pastor Eudes, comum, muito comum. Ele entra na sinagoga, e quando ali ele entra, o contexto imediato do texto que lemos, vai dizer que ele começa a ensinar. As palavras de Jesus admirou as pessoas, porque tinha autoridade. Era uma palavra que produzia transformação. Era uma palavra que produzia algo na vida das pessoas. A palavra de Jesus não tocava apenas emoção. Vivemos em um tempo onde muitas pessoas pensam que o altar é somente oratória. Pensam que o altar é somente copia e cola do Google ou mensagem de alguém. Não, o altar sai palavras com autoridade. O altar sai palavras que transformam. Do altar não sai palavras de indireta ou palavras de desabafo. Do altar sai palavras que transformam vidas, que muda caráter, que transforma o ser humano por dentro. A palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Do altar sai palavras que você está aqui e não importa a distância, Ele cura lá. Do altar sai palavras que traz à existência o que não existe. Do altar sai palavras que arde no coração, e a igreja sabe quando a palavra vem de Deus. Os discípulos do caminho de Emaús, pastor Felipe, diziam: não ardia o teu coração quando Ele falava conosco? Quando Ele fala, tu sabe. Quando Ele fala, tu entende. Quando Ele fala, tu compreendes. Quando Ele fala, inferno é derrotado. Quando Ele fala, cadeias vêm ao chão. Quando Ele fala, prisões são abertas. Quando Ele fala, problemas são resolvidos. E eu tenho uma palavra aqui nesta noite. A palavra de Deus vai resolver coisas que tu não resolveu, tua mente não resolveu, teu conhecimento não resolveu, teus amigos não resolveram. A palavra que sai do altar resolve. Ai, aleluia, 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 aleluia. Palavras de autoridades muitas vezes tem limitações. Tem uma autoridade que pode assinar uma lei, falar alguma coisa e não ser cumprida. Tem autoridade policial que chega para um cidadão, manda ele parar e ele não para. Tem autoridades legislativas que cumprem determinados requisitos, todo o procedimento legal, rito processual, mas aquela coisa que a gente fala, tem lei que não pega. Ou seja, palavras dos homens têm limitação de poder, a autoridade dos homens tem limitação. Mas a palavra que vem de Jesus, a palavra que vem de Jesus, a palavra que vem do alto. Tem gente que diz assim: eu não vou fazer, mas quando a palavra vem, faz, pastor Pedro Tadeu. Quando a palavra vem, faz. Tem gente que diz: eu não vou colocar a mão, mas quando a palavra vem, tem que colocar a mão. Tem gente que diz: eu não vou mexer aí, mas quando a palavra vem, tem que mexer, porque ninguém resiste. Tem palavra dele aqui nesta noite. Amandou. Aleluia!
Aleluia! Você vai ficar admirado com o poder da palavra de Deus em tua vida. Na sinagoga todos estavam admirados pelas suas palavras. De repente, na sinagoga, o evangelista João Marcos, que com certeza consultou Pedro, conversou com Pedro, sobrinho de Barnabé, escrevendo este primeiro evangelho, e Pedro vai relatar para ele esse detalhe, lá, no meio da sinagoga, no espaço onde era de culto, de ensino, não tinha sacrifício, não tinha louvores, mas era um espaço de culto, um espaço que também funcionava como os tribunais. Não vamos adentrar nesses detalhes mais, vamos dizer, técnicos, mas certo é, pastor Dari, que de repente um homem dentro da sinagoga fica endemoniado. Ele está dentro, não está fora. Há um espírito imundo dentro. E o que dá a entender, no escrito de Marcos, é que esse homem frequentava, pastor Degildo, a sinagoga. Ele não foi pela primeira vez, ele estava sempre frequentando a sinagoga. Estava ali. Ninguém o reconhecia, ninguém o expulsava, ninguém o tirava, ele estava ali. Ele estava no espaço, ele não era da igreja, mas ele estava no espaço onde a igreja celebrava. Ele não pertencia, mas estava ali. Um espírito que não deveria estar, mas estava. Se acostumaram com ele ali. O problema não é estar, o problema é se acostumar. O problema não é ele entrar, o problema é deixar ele ficar. E vão deixando, mas chega um dia que Jesus chega na sinagoga. E a presença de Jesus confronta, a presença de Jesus santifica, a presença de Jesus purifica, a presença de Jesus expulsa o mal, a presença de Jesus coloca para fora. Tem uma palavra de Deus para todos nós, pastores, com todo respeito. Não somos nós que vamos sair, é o mal que vai sair. Não somos nós que vamos embora, é o mal que vai ser tirado e vai embora. Sai, 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 sai. Aqui não fica, aqui não fica. Aqui é a igreja do Todo-Poderoso, aqui é a coluna e firmeza da verdade. Aqui tu me acaçura na cara da chão. Jesus chegou. Diga para alguém que está do teu lado aí, ó, se prepare, porque Jesus chegou. Irmã Elisa, Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Até hoje falaram, ninguém tira. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Nabucodonosor pensou, pastor Antônio, o trono é meu, a Babilônia é minha, eu edifiquei, eu mando, eu fecho, eu coloco na prisão, eu coloco na fornalha, eu faço o que eu quero. Jeová olhou lá de cima e falou, não, quem te deu o trono fui eu, quem te deu a Babilônia fui eu, não é você quem manda, sou eu quem mando. Tu está aí para servir, e para saber que fui eu, vai comer capim por um ano, vai comer capim por um ano, vai comer capim por um ano, para saber que eu sou o Senhor. Eita Jesus, oh glória, oh glória, aleluia. Jesus chega no ambiente, ele só fala, só a palavra, e o Espírito se manifesta, e o Espírito quer causar exibição. O Espírito grita para chamar atenção. O Espírito grita porque no ambiente onde está em silêncio, o grito chama atenção. O grito dá exibição. O grito faz todos focarem. Mas quando ele grita, Jesus chega e fala, fica quieto.
Porque aqui dentro, só quem é exibido sou eu. Jesus falou para ele: cala-te. Cala-te. Minha esposa não pôde vir, que ela foi para um ensaio. Ela confirma: pastor Dario, o que digo aqui, não falo porque eu sei da responsabilidade que aqui estou. Mas eu fiquei parte desta noite, quando recebemos o comunicado ontem, para Deus nos revelar a palavra. Porque não adianta ter estudos, ter bacharéis. A gente estuda. Pós-graduação a gente tem, mas não adianta. Porque o que tem que sair do altar aqui é o que Deus quer que fale. O que Deus direciona, pastor Oswaldo, é o que tem que falar. E quando eu estava nesse texto, Deus me trouxe à memória Ezequias. E isto daqui não é mais somente um texto bíblico, é uma promessa e profecia de Deus sobre nós. Quando Ezequias assumiu o trono, segundo de Reis, capítulo 18, versículo 4. Ele foi tirando coisas. E quando ele olhou, tinha uma serpente. Quando ele olhou a serpente, que serpente é essa? É da época de Moisés. Acendia o incenso ainda para a serpente. Estava lá esse tempo todo, meus pastores, e ninguém tirou. Samuel não tirou, Saul não tirou, Davi não tirou, Josué não tirou, Roboão não tirou. Mas Deus falou a Ezequias: você vai tirar. Você vai tirar. Você vai tirar. Eu sinto algo do céu aqui que Deus está dizendo: tem coisa que está há muito tempo atrapalhando, muito tempo impedindo, ficou aí, mas desceu a graça de Deus sobre Campina Grande, desceu um poder de Deus e dizendo: é tempo, e eu estou dando autoridade. Pode moer, pode tirar, pode colocar a mão. O que? Deus está dizendo: o que há muito tempo perturbava a casa, não vai perturbar mais. O que há muito tempo dividia a casa, não vai dividir mais. O que há muito tempo era barreira, Deus está removendo. Quem acredita que Ele remove? Eu te peço um minuto, levante a mão aí, recebe esta promessa de Deus aí. Deus está indo nos cantos, em Campina, em todos os setores, nos campos onde os pastores estão. Espírito de discórdia, fofoca, divisão, desânimo, Ele está tirando, 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 Ele está tirando. A serpente sai, a serpente sai, a serpente sai. Rebicha minha casa. Não adianta estar escondido, não adianta ser oculto, não adianta montar grupinho. Eu não estou aqui desabafando, eu estou aqui entregando o que Deus mandou entregar. Chegou um tempo, e Jesus chegou para este tempo tirar. Tem coisas que Jesus transforma, pastor Severino Lucena, mas tem coisas que Jesus tira, pastor Bergs. Guarde, os senhores, isto. Tem coisas que Jesus transforma, mas tem coisa que Jesus tira. Se não for transformado, Ele tira. Mas que a palavra se cumpre, se cumpre. Aleluia. Vamos sentar à mesa. Eu sei que hoje o tempo é curto. Chegamos ao texto. Jesus expulsa. Está na sinagoga de manhã. Chegamos ao texto que lemos. O que ele faz? Ele sai da sinagoga. Ele sai do ambiente religioso, mas deixa mudado. A atmosfera já é outra. A atmosfera já é outra.
Deus vai mudar a atmosfera de casas, atmosferas de cultos, atmosfera de trabalhos. Oh glória, oh glória. Deus vai mudar a atmosfera, Tem gente que vai entrar na congregação e sentar e falar: o que está acontecendo aqui? Aí vocês vão lembrar: Deus mudou a atmosfera. Vai chegar no trabalho amanhã, quando entrar, alguém diz: algo aconteceu aqui. Deus mudou a atmosfera. Deus vai mudar a atmosfera. E quando Jesus está, a Bíblia está registrando e nos diz que eles foram para a casa de Simão. Foram porque Jesus tinha intimidade de entrar naquela casa. Jesus era convidado para aquela casa. Jesus tinha liberdade naquela casa. Porque tem muita gente que gosta de Jesus na sinagoga, mas não gosta de Jesus entrando na casa. Ah, aqui na sinagoga é bom, Jesus me ouve. Ah, aqui na sinagoga é bom, eu sinto a presença dele. Ah, aqui na sinagoga é bom, ele renova. Mas em casa, mas em casa, mas em casa. Ei, meu Jesus, em casa. Tem gente que quando sai da sinagoga, está entrando em casa e fala: Jesus, fica no portão aí, fecha e não deixa Jesus entrar. Muda o vocabulário. Eu não estou doutrinando, doutrina com o pastor Dario, mas muda o vocabulário dentro de casa. Muda a forma de tratamento dentro de casa. A igreja não começa na sinagoga, a igreja começa em casa. Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias espirituais, igrejas espirituais. Começa em casa. Trabalha em casa. Mas Jesus com Pedro: pode entrar. Fica à vontade. Bom é quando Jesus tem liberdade na nossa casa. E diz aqui, só vou destacar duas palavras aqui desse texto. A sogra estava deitada, com febre. Esse estar deitado é uma única palavra no original grego, que fala literalmente quebrada, enferma. Era uma febre que a debilitou, debilitada. Uma intensidade de debilitada. Parece até aquela posição meio fetal que fica. Quando a pessoa sente muita dor, ela começa a lembrar do útero para a proteção e fica naquela posição fetal. Ela estava assim, totalmente debilitada, por causa de uma febre. Febre, doutores que aqui estão da área da saúde sabem, não é um sintoma que você consegue identificar a doença. Pode ser várias coisas. Uma febre pode ser chikungunya, pode ser covid, pode ser dengue, qualquer coisa, uma inflamação da febre, porque a febre é uma reação do corpo para alguma coisa. Ou seja, ela está sentindo algo, está debilitada, mas não sabe a origem, mas está debilitada. Alguns dizem que esta febre foi causada pela malária, pois existia muito ali perto de Cafarnaum, mosquitos e registros de malária naquela época. Mas a grande questão é que ela não sabe o que causou, mas ela está sentindo. Tem gente que está debilitado e nem sabe o que causou, mas ele está debilitado. Ele se sente ferido e nem lembra do que feriu, mas está ferido. Ele está perdendo as forças e nem sabe o que está tirando as forças, mas está perdendo as forças. O ambiente, ou ele está te retirando as suas forças. Porém, o texto bíblico nos diz: logo lhe falaram sobre ela. Quando Jesus senta na casa, duas palavras para terminar. Jesus está entrando. Este logo é um advérbio. Eukairos. Eukairos, kairos, tempo, aquele tempo determinado por Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando Jesus entrou na casa, as pessoas perceberam a entrada dele, pastor Antônio, e ficou esperando o momento certo para falar com ele. Eu preciso falar com ele. Eu tenho que falar com ele. Mas eu não posso falar
abordá-lo de qualquer forma. Um exemplo, termina o culto aqui, você sabe, muitas pessoas vêm falar com o pastor, e você quer falar com o pastor. Aí o que você faz? Você fica no cantinho aqui, né, esperando o momento. Aí vem um abraça, vem outro abraça. Aí quando um cochila aqui, aí você aproveita o momento e ó... Não é assim? Não é assim que acontece? É, eu sei. Eu sou filho de pastor também, irmão. Sei como é que é. É assim que acontece. Você aproveita o momento oportuno. Tem alguém na casa que estava assim: a casa precisa de Jesus. A casa precisa de Jesus. A sogra de Pedro precisa de Jesus. Aí o que está? Está esperando o momento. Quando alguém deu bobeira, ela chegou: Jesus, é agora. Guarde uma coisa: nem tudo é resolvido na sua hora. Tem um momento oportuno para resolver. Não pressione ninguém para resolver as coisas. Tem um momento oportuno para que seja resolvido. Não fique impulsivo, agitado, querendo resolver. Há um momento oportuno para resolver. Mas o mais importante, tem alguém dentro da casa querendo resolver. Isso que é bom. Isso que é bom, Iago, isso que é bom. Tem alguém doente na casa, mas tem alguém dentro da casa dizendo: ele vai chegar, e quando ele chegar, eu vou falar com ele. Eu não vou pedir reunião na mesa diretora, não. Eu vou falar com ele. Eu não vou juntar o grupo para falar, não. Eu vou falar com Jesus. Cadê? Quando Jesus chega e falou para ele: Jesus, ela precisa de ti. Você ainda tem liberdade para falar com Jesus. E para falar: Jesus, tem alguém aqui precisando de você. Tem alguém no quarto aqui. Normalmente quando a gente tem alguém doente na casa, a gente coloca no quarto, chega a visita, a gente nem gosta que entra. Não entra não, fica aqui. Mas com Jesus não. Ele entra em todos os cômodos. Ele entra em todos os lugares. E quando falam para ele: está aqui, a Bíblia diz que ele chega perto dela. Pastor Daniel Carlos, perto. Jesus gosta proximidade. Isso, tem que estar perto. Tem que estar perto. Eu falei uma questão aqui na vigília do jovem, vou repetir aqui, olha. Tem gente querendo ir para o cantinho, mas Jesus quer você no centro. Quem ouviu, entenda. Quem ouviu, entenda. Quem ouviu, entenda. Quem ouviu, entenda. No São João aí, tem opção de gente querendo ir para cantinho. Jesus não chamou ninguém para cantinho. Jesus chamou a gente para o meio, para ser fortalecido. Fique perto de Jesus. E Jesus dá a mão a ela, segura na mão dela e levanta ela. Ela está enferma, mas Jesus segura na mão e levanta. Ele não diz: febre sai. Ele não diz: seja curada. Irmã Lucinha, ele só pega na mão. O toque. Toque. O que está nele começa a passar para ela. E a Bíblia diz que a febre está agarrada nela. A febre está agarrada. Eu não saio. Mas o toque de Jesus foi expulsando. Aí a febre começou o quê? Deixar. Porque o toque de Jesus expulsou a febre. Penúltima palavra e eu termino. Eu não sei qual foi o vírus que te pegou para te deixar acamado, para te deixar desanimado. Tem muita gente que está aí na cama, desanimado, parado, não querendo mais exercer seu ministério, não querendo mais exercer sua chamada. Mas Jesus chegou para quê? Para pegar na tua mão. Jesus vai entrar em casas. Quem não está nos assistindo aqui pela internet, que está em casa dizendo: eu não volto mais na igreja, eu vou ficar aqui, é isto, é aquilo. A mão de Jesus vai te tocar aí, a mão de Jesus vai te pegar aí e vai te levantar. Você já está sentindo que a mão de Jesus já está levantando gente? A mão de Jesus vai levantar para quê? E vai começar a servir. Recebe o toque de Jesus aí. Eu não sei em que área da tua vida algo Jesus precisa modificar, algo Jesus precisa mexer, algo precisa Jesus levantar, mas tem um toque de Jesus aqui nesta noite. Tem um toque de Jesus. É a segunda vez que eu te peço para terminar. Toque alguém e diz: Jesus vai lhe tocar. Jesus vai lhe tocar. Ele já falou, agora ele vai lhe tocar. Jesus vai lhe tocar. A mão de Jesus vai tocar onde tu não toca. A mão de Jesus vai mexer onde tu não mexe.
A mão de Jesus vai mover o que tu não consegue mover. Já está movendo, já está movendo, já está movendo, já está movendo. Recebe cura aí, meu irmão. Recebe cura aí, meu irmão. Recebe cura aí, meu irmão. A mão de Jesus vai arrebentar esses cadeados aí. A mão de Jesus, a mão de Jesus vai abrir portas. A mão de Jesus vai quebrar cadeias. A mão de Jesus vai mudar corações. Sinta o toque da mão de Jesus aí. Sinta o toque da mão de Jesus aí. Sinta o toque da mão de Jesus. Foi a mão do Senhor que fez isto. Foi a mão do Senhor que levantou. Foi a mão do Senhor que mudou de posição. E quando ela levanta, começa a servir. Não vai ter mais falta de trabalhadores, porque Jesus já está levantando gente para servir. Não vai ter mais falta de trabalhadores, porque Jesus está levantando gente para quê? Servir. E quando ela está servindo, Jesus já para a porta da casa. Essa é o final da profecia com a promessa, meu pastor Pedro Tadeu. Jesus vai para a porta da casa. E a Bíblia diz: o sol começou a cair. E a noite começou a chegar. Lá fora a noite, mas Jesus estava na porta. E começavam a trazer. Ele não foi buscar, irmã Elisa, começaram a trazer. Ele não foi buscar, pastor Dario, começaram a trazer. Ele estava na porta. Traz cego, começa a ver. Traz manco, sai andando. Traz endemoniado, sai liberto. E ele na porta. E ele na porta. E ele na porta. Ah, recebe isto daí, meu pastor. Aleluia. Jesus falou comigo. Depois que ele curou a casa, ele começa a trazer os de fora para transformar. Primeiro ele cura quem está dentro da casa. Primeiro ele levanta quem está dentro da casa. Primeiro ele renova quem está dentro da casa. Depois que ele renova, todo mundo que está dentro da casa, ele vai para a porta e fala: pode vir, pode entrar porque tem mais graça. Pode entrar porque tem mais libertação. Pode entrar porque tem mais batismo com o Espírito Santo. Pode entrar porque ainda tem cura divina. Pode entrar porque ainda tem dons espirituais. Pode entrar porque ainda tem profeta nesta casa. Pode vir, pode vir. Campina Grande, Campina Grande, Deus curou a casa. Deus curou a casa. A porta está aberta. A porta está aberta. A porta está aberta. Aleluia, a igreja de pé, a igreja em pé. Aleluia.